Quantos tipos de corrida você já fez até hoje? Quantos tipos diferentes? Corrida de montanha, trail, já fez corrida em alguma pista de atletismo? Vamos falar aqui sobre os vários tipos de corrida que existem. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Corredor. Eu sou o Remy, esse é o canal Fartlek. Se você gostar, curta, compartilhe, deixe comentários, sugestões. Então a gente vai falar sobre os vários tipos de corrida que existem, os principais tipos de corrida na verdade, os que existem em campeonatos oficiais e tudo mais. Então a gente vai iniciar primeiramente com as provas em pista. As provas em pista a gente divide em algumas subdivisões. A gente vai começar falando das provas de velocidade. As provas de velocidade a gente tem os 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros rasos e os revezamentos, o 4 por 100 e o 4 por 400. Nessa prova, o atleta ele corre em torno de 95 a 100% do tempo com o máximo da sua velocidade. Aqui o destaque são para os atletas que eles têm que ter uma potência e uma força muscular muito grande para eles trabalharem em alta intensidade o tempo todo. Depois nós vamos para as provas de meio fundo, que são os 800 e os 1500 metros. Nessa modalidade aqui, o atleta ele também precisa ter uma boa velocidade, mas aqui também ele vai precisar de uma resistência. É uma prova um pouquinho mais longa, um pouco mais desgastante, só força pura não vai ser o suficiente, ele precisa também trabalhar a sua parte de resistência. As provas de fundo, a gente tem os 5.000 metros e os 10.000 metros. São provas que a gente começa a ter um predomínio maior da parte de resistência do atleta. Agora vamos partir para as provas de barreira. A gente tem uma diferenciação entre as provas masculinas e a feminina. A masculina, a gente tem os 110 metros com barreiras e o 400 metros com barreiras. No feminino, a gente tem os 100 metros com barreira e o 400 metros com barreira. As barreiras são individuais e o atleta, em qualquer uma dessas modalidades que foram ditas, eles precisam passar por 10 barreiras. As barreiras elas são leves, sendo que se o atleta trombar, a barreira normalmente cai. Às vezes acontece o atleta cair junto também, mas isso a gente vai abordar em um outro vídeo falando especificamente sobre essa modalidade. A prova de obstáculo, ela se assemelha um pouco à prova de barreira, mas aqui a diferença é que é uma prova um pouquinho mais resistência porque são 3.000 metros. Os obstáculos aqui, eles são fixos. Se o atleta trombar, o obstáculo ele não se mexe e o atleta cai, são bem mais pesados. Ele é um obstáculo comunitário, ocupa em torno de 3 raias. E tem um detalhe que existe em um dos obstáculos, um fosso cheio de água, que é para dar um desafio a mais, uma emoção a mais nessa prova. Agora vamos para as corridas de rua. Para quem quer iniciar na modalidade, aqui é o melhor lugar. Corrida de rua nada mais é do que uma corrida realizada no perímetro urbano em uma via pavimentada. As distâncias clássicas são as provas de 5 km, 10 km, a meia maratona que são 21 km e a maratona que são os 42 km, 195 metros. Ultramaratona é aquela prova que tem distância superior a uma maratona, ou seja, tem que ter mais de 42 km. Normalmente você vai encontrar as provas de ultramaratona a partir de 50 km. São provas mais longas, mais desgastantes, precisa ter bastante a questão da resistência do corredor. Normalmente não fica só no perímetro urbano, pega perímetro de praias, perímetros de estrada de chão. E aí tem a diferenciação entre ultramaratona, só propriamente dito, e ultra trail, que daí vai ter relação com o terreno em que a ultramaratona ela tem predominância. Cross country é um tipo de modalidade de corrida que acontece em ruas que são estrada de chão ou gramados.
Aqui no Brasil ela não é tão popularizada, lá nos Estados Unidos é bem popularizada, tem até equipes de colégio, equipes universitárias que fazem esse tipo de modalidade. Na Europa ela também é mais popularizada. É uma competição que ela vai desde 4 km até 12 km. Corrida militarizada é uma corrida que ela tem caído bastante no gosto dos praticantes de CrossFit. É aquela corrida que tem aqueles obstáculos forjados, criados para criar aquele desafio, tem bastante lama, usa bastante nesses obstáculos força de braço, não só a corrida. Então, ela começou com os militares e foi popularizado, deixando ao gosto do pessoal, principalmente do CrossFit. Corrida de orientação é uma corrida onde o corredor ele precisa ir para pontos de controles pré-determinados em um mapa e ele tem que percorrer esses pontos no menor tempo possível. Ele tem o auxílio de uma bússola e o auxílio de um mapa. E aqui não basta só eles ter um bom condicionamento físico, sendo que ele tem que ter uma boa interpretação do mapa e desses pontos. Trail Run. Agora a gente começa a ter um pouquinho de polêmica. Segundo o ITRA, que é o órgão que regulamenta as provas de Trail Run, segundo esse órgão, ele tem uma definição bem ampla. Então, provas já que são fora do perímetro urbano podem ser até consideradas como Trail Run. Aqui no Brasil a gente tem a cultura de considerar prova de Trail Run, o que diz o nome, prova de trilha. Então, provas que tem double track, single track, que já começam a ser arborizado em volta, são considerados Trail Run. Outro detalhe do Trail Run é que não necessariamente precisa ter aclive. O principal do Trail Run é que tenha o terreno irregular, aquele terreno que o corredor precisa usar muito de técnica para fazer a sua corrida, e pode ser no plano. Corrida de montanha, aqui também temos uma certa polêmica, porque a maioria dos corredores, até muitos organizadores de prova, consideram corrida de montanha uma prova trail também, que tem que ser lá subindo uma montanha. Obviamente que é uma corrida que tem bastante altimetria que o corredor tem que enfrentar, mas também pode ser considerado corrida de montanha uma corrida que vença uma serra, que seja numa rua asfaltada, por exemplo, numa estação de esqui que você precisa vencer. Ou seja, corrida de montanha é considerada aquela corrida que você tem que vencer uma grande altimetria. Então a gente pode dividir entre corrida de montanha trail e corrida de montanha de asfalto. E a gente tem o Skyrunning, que é uma corrida de montanha trail, só que com as regras muito mais rígidas e muito mais difícil. A principal regra, por exemplo, é que a montanha tenha pelo menos 2.000 metros de altitude e que a subida média mínima ali tenha 30% de inclinação. Existe algumas categorizações, subdivisões, que a gente vai deixar para explicar em um outro vídeo, que muda um pouquinho cada uma dessas regras. Mas a principal diferença, particularidade, está que uma corrida de montanha normal, normalmente o foco é você correr em uma distância determinada, então eles contornam a montanha, e o foco principal do Skyrunning é você chegar no topo da montanha no menor tempo possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês lembram de algum outro tipo de corrida que não foi comentado aqui, coloca nos comentários. Gostou, dá aquele ok, daquele joinha, e até o próximo vídeo. Valeu, galera!